Olá, bom dia! Hoje nós estamos aqui com a doutora Fabiane para estarmos falando a respeito do tema que é os riscos e as complicações causadas por procedimentos realizados por profissionais não habilitados. Olá, meu nome é Fabiane Zilmer, como a Elisa já expôs. Eu sou formada em ginecologia e obstetrícia há alguns anos já, minha formação é desde 2016. E eu atuo nessa área da ginecologia e principalmente da área hormonal, né, Elisa, que é o que nós vamos conversar hoje. Há alguns anos, eu acredito que nós temos aí 7 anos mais ou menos que eu faço reposição hormonal nas pacientes e tenho uma experiência já nesse tempo, tanto teórico quanto prático. E como profissional nessa área, qual é a visão da senhora sobre a capacitação do profissional e a qualificação para a realização de um bom procedimento e para garantir a segurança do paciente? Essa é uma pergunta bem interessante, inclusive bem importante, né? Um profissional bem capacitado, bem formado, que tem a especialidade médica é muito importante. A especialidade médica é aquele tempo que você faz além da medicina, né? Nós fazemos aí 6 anos de medicina, mas depois da medicina existe uma prova que é para residência médica e nessa residência médica você escolhe uma área da medicina para atuar, né? Então eu fiz a área da ginecologia e obstetrícia, que foram mais 3 anos de formação. Então uma qualificação adequada, um estudo adequado é muito importante. Por quê? Nesses 3 anos eu aprendi e estudei tudo sobre a área ginecológica e obstétrica da mulher. E nisso você tem, não estou dizendo que nós não queremos errar, né? Mas nós temos uma chance menor do que alguém que não fez esse curso ou que fez um curso de final de semana. Você não pode comparar um profissional que estudou 3 anos só essa área com um profissional que fez um curso de final de semana. Não é comparável, né? Então não tem como você ter um conhecimento de 3 anos no final de semana, é impossível, humanamente falando é impossível. Então com certeza, Elisa, uma boa formação, a residência médica também muito bem feita, ela vai mudar a sua conduta com o paciente, né? E a gente vê que a área da ginecologia, ela é bem saturada, às vezes por profissionais que não fizeram ginecologia e atuam como tal. Tem os seus riscos, às vezes o paciente opta por ir num profissional que não é ginecologista, tem os seus riscos, pode ser que seja assertivo ou pode ser que seja negativo, né? A parte hormonal, quando a gente fala vamos falar principalmente da reposição hormonal, a reposição hormonal, ela foi muito banalizada por algum tempo e às vezes até demonizada por alguns como sendo ruim. Mas a gente tem estudado que quando uma mulher entra na menopausa ou até mesmo uma mulher que tem doenças com patologias como endometriose, adenomiose, síndrome do ovário policístico, essas mulheres se beneficiam muito de alguns implantes hormonais ou reposição em gel, transdérmico, via oral, sublingual, tem vários meios, né, para você tratar uma paciente. E a parte hormonal, quando bem indicada, avaliada por um profissional, se for da área ginecológica ou da parte da endocrinologia, o efeito é muito mais positivo do que negativo. Agora, quando nós temos implantes realizados, como um caso que a Elisa vai mostrar para vocês, né? Esse caso foi feito colocação errada de implante hormonal, com doses erradas, a colocação errada, do jeito errado, isso tem muito mais malefício para a paciente do que benefício. Esse caso eu entrei, a paciente me procurou, nós entramos com intervenção cirúrgica para resolver um problema que poderia ter sido evitado. Se calcular de forma correta, se tivesse feito uma aplicação correta da parte hormonal. O paciente necessita da reposição, mas foi feito o cálculo e a inserção também talvez de uma forma equivocada. A gestrinona é um hormônio que, quando bem usada e bem utilizada, bem indicada, ela tem um benefício maravilhoso, principalmente em pacientes de endometriose. Ela foi desenvolvida e estudada, ela é um progestágeno para pacientes com endometriose, então ela tem o seu benefício. Agora o que a gente tem visto, né, acredito que é isso também, que a Elisa quer expor aqui para vocês, uma banalização desse implante, até usar de forma errada e citado como chip da beleza, porque ele traz esses benefícios junto com ele. Então a diminuição às vezes de uma celulite, a paciente fica mais disposta, mas não é o fim da gestrinona. A gestrinona ela foi desenvolvida para tratamento de doença como a endometriose.
né? Sabemos que a TPM, cólicas e essa tensão pré-menstrual ajuda muito também com o uso da gestrinona. Mas a gestrinona ela não foi desenvolvida para fim estético. Ela dá o fim estético, mas não foi desenvolvida para isso. Então a gestrinona, quando você usa ela de forma adequada, você tem um benefício para o paciente. De forma errada, vai ter muito malefício também, dose errada, dose calculada errada. Os efeitos colaterais podem ser altos também. Então, o que difere, o tratamento que muda é quando o paciente faz uma investigação. Hoje a gente tem bastante meio de comunicação, né? Quando o paciente investiga, será que esse médico que eu vou fazer a inserção, ele é habilitado, ele tem seus registros ok, ele fez uma residência médica, é um especialista na saúde? Fazer essas avaliações antes de iniciar seu tratamento, ao meu ver, é um divisor de águas, porque daí você vai saber se realmente esse médico tem a capacitação, fez curso, né? Eu faço a reposição hormonal em pacientes desde, né, falei aí pra vocês, entre 6 a 7 anos, não quero me enganar, mas é essa a média. E já fiz vários cursos, já fiz cursos na Bahia, Florianópolis, Rio de Janeiro, Goiânia, fiz curso também em São Paulo, estou terminando outra pós agora, da parte da hormonologia. Então você tem que estudar hormônios, você tem que saber estudar, não só no que dizem, mas sim o que você aprendeu, o que você estudou. Aí você vai ter uma conduta correta e muito mais assertiva para a sua paciente, que faz toda a diferença. Então, a gente vê que o problema não são a manipulação do hormônio em si, mas a capacitação do profissional em analisar o paciente, né? Analisar o que o paciente está precisando e ter uma conduta correta, né? Ali seguindo a biossegurança, seguindo os protocolos para cada paciente, porque cada pessoa é única, certo? Exatamente, Elisa, porque tem pacientes, por exemplo, um caso bem interessante, uma médica atendeu a paciente e fez a implantação de gestrinona, mas ao mesmo tempo colocou outro progestágeno externo junto com essa paciente, fez uma bagunça hormonal na vida da paciente, eu acredito com intenção de ajudar, mas talvez sem entender o mecanismo de ação, que estava colocando em dose dobrada. Enfim, a paciente teve muito mais efeito colateral do que positivo para a vida dela. Então, entender e saber o que você pode usar junto, concomitante, ou não posso usar esse item junto, é fundamental. Então, como uma profissional, que indicação ou conselho a senhora dá para os pacientes na hora de procurarem, pacientes que querem realizar esses tipos de procedimento, na hora de escolherem a clínica, né, e na hora de escolherem um profissional? O principal esse médico tem um registro que se chama RQE, que é o Registro de Especialidades Médicas. Então, um médico que tem o RQE, ele estudou, ele fez uma especialidade. Essa especialidade faz tratamento na parte hormonal, que seria ginecologia. Outra especialidade seria o endocrinologista. São especialistas na parte hormonal. Tem outros profissionais, né, gente, que conseguem manipular muito bem, trata e que conduz muito bem esses casos. Mas a especialidade médica, para mim, e ao meu ver, ela faz um divisor de águas na vida e se esse profissional estuda mais, estuda cursos, né? Conhecer às vezes o profissional antes de fazer o procedimento em si. E o testemunho principalmente das outras pacientes que já conhece, já sabe. Hoje no consultório, meu maior público é a indicação boca a boca, apesar da internet ser bem, né, favorável, mas o meu maior público é o boca a boca, porque a paciente teve um resultado positivo, contou para outra, então isso já gera uma segurança. Mas o mais importante, ao meu ver, é o registro do nosso Conselho de Medicina. A gente tem o registro de formação em medicina e o RQE, que é o registro de especialidade médica. Então, como a gente vê um aumento crescente, né, na busca desse embelezamento, muitas pessoas estão procurando opções rápidas e baratas, né, mais acessíveis para fazer esses tipos de procedimento. E, doutora, o que a senhora conscientiza para as pessoas na hora de procurar esse procedimento? Que complicações podem causar nessa busca mais rápida e barata? Eu vou falar, Elisa, não só da parte hormonal, né, dos implantes, mas falar em qualquer outro procedimento. Toda vez que um paciente procura algo instantâneo,
e barato, ele também tem que estar consciente que às vezes o mais barato vai sair um pouco mais caro. Nesse caso que a Elisa vai expor aqui para vocês, essa paciente dessa foto, ela nem procurou algo mais barato, mas ela teve uma consequência maior. E tem pacientes que vão ter um gasto maior para tratar a consequência dessa escolha mais rápida, mais barata, porque olhar os exames, avaliar esses exames é necessário, não fazer coisa precipitada, não colocar implante, colocar na hora que o paciente quer, mas sim com uma boa indicação, né? Cada área da medicina vai sofrer um impacto. Então, por exemplo, se for um implante hormonal com uma dose alta, você pode ter efeitos colaterais como queda do cabelo exacerbada, um aumento clitoriano também exacerbado, né? Efeitos colaterais que são muito mais maléficos do que benéficos. Então, a indicação hormonal, ela tem que ser muito bem avaliada e tratada com seriedade e individualidade do paciente. Então, ela tem essas consequências e podem, às vezes, ser irreversíveis, né? Também lembrar da parte masculina, homens que não tiveram filhos ainda usando anabolizantes. A gente sabe que isso baixa o esperma, então pode trazer até uma amputação de paternidade para esses homens, não impossibilitando ele de ter um filho futuramente. Então, tem que ser avaliado com muita cautela, né, e seriedade. Um exemplo também que eu tenho é uma paciente que não quis colocar o Implanon comigo, optou de colocar o Implanon em outro ambiente. E eu, para a colocação de Implanon, eu sempre solicito beta-HCG, exame de gravidez, para saber se a paciente está grávida ou não. E ela foi nesse serviço, o médico não solicitou o teste de gravidez, colocou Implanon e depois a gente teve que fazer a retirada porque ela estava grávida no ato da colocação. Então ela colocou um método para não engravidar já estando grávida, porque falta de um exame que era a solicitação do beta-HCG. Então antecipar as coisas podem ter consequências também, né? Certo. Então, é isso, né, que nós podemos ver, essa busca alta. Eu queria conscientizar tanto os pacientes como os profissionais a procurarem, né, a qualificação e aos pacientes a observarem como que o profissional, como que é o acompanhamento, Trabalha, né? como que ele trabalha e tudo mais. Então, a doutora quer deixar mais alguma mensagem sobre os pacientes, para os profissionais em si também, né, da área da saúde? Uhum. Acho que a medicina é algo maravilhoso, né? Nós temos muito a favorecer e abençoar a vida dos pacientes. E quando a gente trata o paciente de forma individualizada e com responsabilidade, nós temos uma taxa muito maior de sucesso do que insucesso. Nós sabemos também que alguns dias pode ser que não seja sucesso, porque nem tudo na medicina 2 mais 2 não é 4, então tem dias que as respostas serão negativas, mas o mais importante é que no dia do negativo nós saibamos o caminho que resolver, a conduta que tomar para resolver aquele problema, porque os problemas acontecem, mas nós temos que saber resolver os problemas. E isso vem dentro de uma capacitação, principalmente da residência médica. É isso, doutora, muito obrigada pelo obrigada, tempo Elisa. da entrevista, Obrigada. pelos seus conhecimentos aqui que foram falados. E é isso. Obrigada.